Eu estava vendendo meu carro antigo, já que eu tinha comprado um novo. Eu postei em um par de sites de venda e no Facebook. Eu marquei 2 visitas naquele dia e estava sozinho em casa, era plena luz do dia, então eu assumi que tudo ficaria bem. Primeiro um cara fez uma oferta um pouco menor do que o que eu estava procurando, então eu disse que retornaria para ele mais tarde, pois eu tinha outra visita. O cara do Facebook parou em um Range Rover com vidros escuros e 3 outros caras saíram. Abri o carro e expliquei por que estava vendendo. Você sabe quando você tem uma sensação ruim? Eu não tinha certeza porque 4 pessoas precisariam ver um carro de 8 anos de idade. Ele perguntou se poderia levar o carro para um passeio. Neste momento eu não ia entrar no carro com ele, então disse que ele podia levá-lo, eu ia esperar aqui com seus amigos. Ele me pediu para entrar no carro, e perguntou se ele simplesmente levasse o carro. Eu disse: bem, eu não me importava, era para isso que o seguro servia. Eu não ia entrar no carro com ele. Ele saiu com o carro. Os 3 caras que ficaram não falaram comigo, apenas entre si mesmos, e eu não conseguia entender nada, mas isso me fez sentir muito inseguro se o carro voltaria. O carro não valia a pena lutar ou discutir, eu estava questionando minhas escolhas de vida quando ele voltou com o carro. Ele saiu e ofereceu o mesmo que os outros caras e disse que estava comprando o carro para sua filha. Ele queria que eu entrasse no carro com ele para ir buscar o dinheiro. Eu disse que estava tudo bem, seus amigos poderiam levá-lo se ele precisasse ir, mas eu tinha outra visita e eu entraria em contato com ele mais tarde. Eu não queria voltar para minha casa, pois agora tinha decidido vender para o outro cara, ainda mais esses caras estavam me dando vibrações ruins. Ele então ofereceu mais do que honestamente o carro valia se eu fosse com ele agora. Eu disse que não, tranquei o carro e comecei a caminhar em direção à rua principal, pois tinha visto meu vizinho descendo e gritado para ele e seu cachorro. Eles falaram um com o outro e foram embora. Mandei uma mensagem para o outro cara e disse que o carro era dele e ele era bem-vindo para vir a qualquer momento para pegá-lo. Preenchi os formulários e pronto. Naquela noite, da minha sala de estar, o Range Rover preto voltou e estacionou do lado. Eu moro em um beco sem saída, então estou voltado para onde estivemos antes no dia. Eu falei à minha esposa, ela olhou e disse que era estranho, então meu telefone começou a receber várias mensagens. Eu educadamente disse que o carro tinha sido vendido e que eu sentia muito, mas eu não podia ajudar. A caminhonete saiu e voltou novamente cerca de 30 minutos depois. Isso aconteceu cerca de 3 vezes naquela noite. Foi um pouco estranho, mas não pensei mais nada sobre isso, pois nos dias seguintes nada aconteceu. Na sexta-feira, 4 dias depois, termino o trabalho mais cedo, volto e preparo o cachorro para dar uma volta. Íamos direto para o parque para correr. Quando cheguei ao final do beco sem saída, o mesmo carro parou e um dos caras saiu e disse olá. Segurei a coleira mais firme e meu cachorro ficou atento. Ele deu uma grunhida e o cara perguntou se poderia acariciá-lo. Eu disse que não, ele é um cão de guarda e não gosta de ser tocado e fui andando por ele. Ele então agarrou meu braço e o cachorro se agarrou em seu antebraço. O outro cara com ele no carro saiu e começou a gritar. Este cão é o cão mais tranquilo e amoroso que você já viu e, para ser honesto, foi um aviso. Se meu cachorro tivesse a intenção de realmente machucá-lo, ele teria passado pelo osso. Seu amigo estava gritando e puxando para longe. Eu chamei meu cachorro de volta e o fiz sentar. Alguns vizinhos saíram e foram em direção ao carro. Eu não vi o carro desde então, mas honestamente eu não venderia mais nada online que faria com que alguém tivesse que vir à minha casa novamente. Quando eu tinha 20 e poucos anos, trabalhei em um bar esportivo. Tínhamos um almoço especial incrível e atraía os mesmos clientes regularmente. Meu primeiro encontro com um homem mais velho, que se apresentou como Michael, não foi muito estranho,
mas digno de nota, já que antes de lhe pagar, ele tentou me apresentar ao seu filho, que ele mencionou que era um advogado. Eu era jovem e tinha um namorado na época, e apenas ignorei isso. Pensei que nunca mais veria o cara novamente. Avançando muitos meses, Michael agora é um frequentador que vem quase todo dia, vindo em quase todos os meus 4 ou 5 turnos de almoço por semana. Se eu não estivesse trabalhando e ele entrasse e pedisse minha sessão, ele se viraria e ia embora. Estranho, mas não pensei muito nisso. Ao longo dos muitos meses e numerosos almoços que ele passou comendo na minha sessão, ele fazia uma tonelada de perguntas. Eu provavelmente compartilhei muitas informações, olhando para trás, mas isso era bastante normal, já que eu tinha uma tonelada de frequentadores, e muitas vezes passava tempo conversando com eles. Michael parecia inofensivo bastante. Mas havia momentos em que suas perguntas investigavam longe demais. Ele queria saber sobre o meu namorado, a vida doméstica, coisas assim. Eu geralmente contornava essas perguntas fingindo que tinha algo para cuidar. Não começou a ficar realmente estranho até que a temporada de férias seguinte surgiu e ele começou a me trazer presentes toda vez que entrava. Alguns desses presentes eram especialmente caros. Eu sempre os recusei, pois eles me deixavam muito desconfortável. Em um exemplo, ele me trouxe uma bolsa Prada, isso foi por volta do ano de 2000. Eu ri e disse: "Oh, meu Deus, eu não aguento isso. Minha mãe me mataria se eu trouxesse isso para casa." Não sei por que eu disse isso, eu não acho que minha mãe nem sabia o que Prada era, mas é tudo que eu poderia pensar em dizer. Mas ele então seguiu: "Bem, então, eu só vou ter que matar sua mãe." Eu ri nervosamente, deixei a bolsa sobre a mesa e tentei evitá-lo o máximo possível até que ele saiu. Não sabia muito bem o que pensar de toda a conversa, mas isso me deixou muito desconfortável. As férias iam e vinham, Michael continuava a frequentar o restaurante. Desde a temporada de presentes, eu realmente reduzi minha conversa com ele e me mantive longe de sua mesa o máximo que pude cada vez que ele visitava. Haviam muitas coisas pequenas, mas significativas, que surgiram nessas visitas, que, para ser honesta, não me lembro completamente, já que se passaram muitos anos, mas coisas como, em um caso, ele me escreveu uma carta de 4 páginas sobre como ele desejava que eu fosse sua filha, em outro, veio até mim com lágrimas nos olhos para perguntar se eu poderia vir à sua cirurgia no joelho. Uma vez ele mencionou ter uma esposa, e esta foi a primeira vez que eu ouvi falar dela. Fiquei animada, porque isso significava que ele não era tão estranho quanto eu estava acreditando, e disse: "Eu realmente adoraria conhecer sua esposa." No dia seguinte, ele traz sua esposa e ela está enfeitada com diamantes, como em suas orelhas, pulsos, numerosos colares, anéis, e usando o que parece ser maquiagem de palco. Era como se uma menina estivesse brincando de maquiagem e de se vestir. E lembre-se, este era um bar de esportes e ela estava vestida como se estivesse prestes a ir a um evento chique. Quando eles estavam saindo, ela me puxa para o lado, em sua pluma de muito perfume, e sussurra no meu ouvido: "Michael te considera muito." Foi tão bizarro e pareceu suspeito. Muitas outras coisas estranhas aconteceram a ponto de meu namorado na época pensar que meu gerente proprietário do restaurante deveria recusar o serviço, ou no mínimo, eu deveria evitar servi-lo. Eu adiei até uma tarde, quando ele entrou e começou a conversar. Uau! Aquele foi um grande acidente. Imediatamente fiquei entorpecida. Houve uma colisão em frente à minha casa naquela manhã. Eu não morava nem perto do restaurante e sabia que, se era disso que ele estava falando, isso significava que ele havia me seguido em algum momento. Ele sabia onde eu morava. Quando perguntei a que acidente ele estava se referindo, ele confirmou que era o próximo à minha casa. Esse foi o último almoço que lhe servi. Mas não foi o último dos meus encontros com Michael.
Nos meses seguintes, ele aparecia em lugares aleatórios ao mesmo tempo que eu. Ele até foi ao trabalho da minha mãe para lhe dizer que filha espetacular ela tinha e sabia de seu amor pela pintura, algo que eu havia compartilhado em nossas muitas conversas. Ele queria que ela trouxesse um pouco de seu trabalho para ele e sua esposa comprarem. Ela, claro, disse que não. Durante esse tempo, ele ainda entrava no restaurante, embora muito consciente de que eu me recusava a esperar em sua mesa, mas agia como se nada tivesse mudado. Meu namorado ficou irado que meu gerente o deixava entrar no restaurante. Meu namorado me pediu para fazer um boletim de ocorrência depois de receber cartas de amor aleatórias dele pelo correio. Quando finalmente entrei em contato com a polícia, uma jovem mulher de 30 anos veio à minha casa para fazer o relatório. Eu contei tudo a ela e ela olhou para mim e disse: "Você sabe, eu também tinha admiradores quando tinha a sua idade." Ela se recusou a fazer um relatório dizendo que não havia realmente nada a fazer. Assumi que ela estava certa e deixei isso em paz. Mais coisas aconteceram. Ele começou a ficar obcecado e causou um tumulto algumas vezes quando eu não o atendia. Finalmente, meu gerente disse a ele que ele não era mais bem-vindo no restaurante. O tempo passou e eu não tinha visto Michael em lugar nenhum. Talvez 6 meses se passam e um final de tarde, vejo a policial que me entrevistou entrar em nosso restaurante. Logo meu gerente vem e diz que ela está pedindo por mim. Acontece que ela quer que eu apresente meu relato, afinal. Acontece que Michael não é Michael, seu nome é Robert. Robert acaba de ser preso por perseguir outra jovem em nossa área, uma garçonete em um restaurante vizinho. Ele chegou ao ponto de segui-la, fotografá-la e lançar as imagens para a internet. Aprendi que Robert não tem um filho, ele não tem uma esposa. Robert tem uma longa linha de crimes e investigações contra ele e, aparentemente, uma afinidade com jovens garçonetes. Alguns anos atrás, eu me reconectei com um velho conhecido nas mídias sociais. Começou devagar, ele dava like em coisas que eu postava de vez em quando, o que se transformou em ele dar like em quase tudo ao longo de alguns meses. Eu tomei como uma deixa que ele gostava de mim, mas era muito tímido para fazer algo mais direto. Foi fofo, mas não é algo que eu prestei muita atenção. Ele geralmente postava letras enigmáticas, e não tínhamos muito em comum. Na mesma época, comecei a ter aquela sensação clichê de que estava sendo observada. Para referência, na época eu morava em uma casa na floresta. Seria muito fácil se esconder nos arbustos. Nosso cortador de grama não era dos melhores, mas funcionava. Você poderia ajustar a altura da grama e, de alguma forma, esse mecanismo quebrou enquanto meu irmão estava cortando a grama, então acabamos com algumas manchas estranhas de grama careca. Não é grande coisa. Mais tarde naquela noite, porém, vi um post daquele velho conhecido sobre padrões na grama. Parecia uma letra de música, mas eu não conseguia encontrar uma música que combinasse com ela. Eu não pensei em nada sobre isso até que eu estava do lado de fora no dia seguinte e percebi que nosso gramado tinha alguns padrões estranhos depois do cortador de grama falhar. Eu, sendo uma grande e velha esquisita paranoica, fiquei um pouco assustada. Eu tentei me acalmar, provavelmente não era nada, certo? Além disso, o que eu poderia fazer? Não provava nada. Algumas noites depois, tive a mesma sensação assustadora, então saí em nossa varanda. É grande, não há uma maneira fácil de esgueirar-se, então eu me sentia segura. Esperei, ouvindo qualquer coisa. E então eu meio que comecei a gritar. Como se ele estivesse lá. Eu disse que achava que ele era realmente assustador. Eu falei sobre todas as coisas terríveis que eu faria com ele se ele cometesse o erro de se aproximar de mim.
E então eu voltei para dentro. Vi uma movimentação leve na linha de árvores próxima à casa, mas nada factível. Eu sei, parece estúpido. Mas então ele deixou de me seguir de todas as mídias sociais, parou de curtir tudo que eu postava e me deixou em paz. E quando eu fui para o perfil dele, ele apagou aquela letra da música sobre os padrões na grama. Talvez tenha sido tudo completamente coincidência. É nisso que eu gostaria de acreditar. Talvez ele finalmente tenha enjoado das minhas divagações e isso coincidiu com o meu discurso. Ou, talvez, ele estivesse lá fora, na floresta, observando e ouvindo. Quando eu tinha 16 anos, tenho 27 agora, namorei brevemente um cara chamado Tyler pelo que talvez tenha sido quase 5 meses, e nos separamos quando o trabalho da minha mãe nos afastou em 3 estados de distância. Éramos jovens e eu não queria manter um relacionamento de longa distância enquanto tentava me adaptar a me mudar do que tinha sido minha casa de 10 anos e começar em uma nova escola. Ficamos amigos casuais até que um amigo em comum me disse que ele havia começado a espalhar rumores grosseiros de que ele havia tirado minha virgindade antes de eu me mudar, e depois que liguei para confrontá-lo sobre isso e ele admitiu, eu disse a ele que nunca mais queria nada com ele novamente e o bloqueei no Facebook do meu telefone. Eu nem sequer o poupei de um segundo pensamento até 3 anos depois. Eu tinha acabado de me mudar para o meu primeiro apartamento com meu namorado de 2 anos e 2 de nossos amigos. Eu tinha um trabalho que eu amava, um ótimo relacionamento com nossos colegas de quarto, e era um arranjo ideal para todos nós. Uma noite, abri minha conta do Yahoo pela primeira vez em pouco mais de um ano a partir do meu desktop, em vez do aplicativo do meu telefone, e imediatamente recebi uma mensagem instantânea do Tyler. Eu tinha esquecido que, quando eu usava a versão desktop com frequência, minhas configurações me faziam fazer login automaticamente no mensageiro e eu não o havia removido dos meus contatos. A essa altura, nós dois tínhamos quase 21 anos e eu tinha crescido muito, então eu assumi que Tyler provavelmente também tinha e estava inicialmente confortável em respondê-lo. Ele sempre foi um pouco desajeitado, mas eu também era e a conversa era bastante agradável, o habitual como você tem passado, e os assuntos de sempre. Comigo fazendo a maior parte da conversa, já que, em comparação, eu tive mais oportunidades concedidas a mim onde eu morava agora em comparação com a minha e a cidade natal de Tyler, onde ele ainda morava. Eventualmente desligamos, já que eu tinha trabalho na manhã seguinte, e embora eu não tivesse nos considerado amigos novamente, fiquei feliz por ter sido uma conversa civilizada. Mas então ele começou a ficar esquisito. Eventualmente, eu o adicionei de volta ao Facebook, ele me enviava mensagens aleatórias sobre minhas fotos e como gostou do quanto eu tinha crescido e que mulher eu me tornei. No começo eu descartei isso como uma bajulação desajeitada, mas então ele começou a falar sobre as coisas que ele queria fazer comigo, coisas sexuais, e eu firmemente o lembrei de que eu tinha um namorado sério e como seus comentários eram inapropriados. Ele pedia desculpas, apenas para fazer tudo de novo no dia seguinte. Eu me cansei disso e o bloqueei novamente, e disse a ele no Yahoo que se ele não parasse eu estaria entrando em contato com a polícia. Foi um blefe destinado a assustá-lo, e funcionou por algumas horas antes que ele decidisse enviar uma mensagem detalhando as coisas violentas e sexuais que ele queria fazer comigo. Neste ponto, eu estava para lá de irritada e enojada, então eu disse a ele que se ele me contatasse novamente, eu enviaria as capturas de tela de tudo que ele havia dito para sua mãe muito cristã, que graciosamente o deixava viver sem aluguel com ela. Eu o bloqueei na minha conta do Yahoo depois disso e nunca mais ouvi falar dele, assumindo que ele agora estava fora da minha vida. Como eu estava errada. Avance alguns anos. Tenho 25 anos, sou casada e feliz, e meu marido e eu acabamos de voltar para os Estados Unidos depois de viver no Japão por alguns anos devido à sua carreira militar. Pouco depois de nos instalarmos em nosso novo lugar,
Fiz uma viagem à minha cidade natal para passar um tempo com minha família e conversar com alguns amigos. Durante o café, um amigo em comum de longa data meu e de Tyler, Amber, me divulgou que Tyler estava me perseguindo na internet. Ok, eu pensei, mas isso não é realmente nada sério? Eu não tinha nada a esconder de ninguém, eu estava feliz, mas ela começou a entrar em detalhes. Eu tinha me mudado 3 vezes para 2 estados diferentes e depois para o Japão desde a última vez que falei com Tyler, e agora estava vivendo em um terceiro novo estado, e Amber disse que cada vez que eu me mudava Tyler de repente falava sobre querer frequentar a universidade em qualquer cidade para a qual eu tivesse me mudado. Quando me mudei para o Japão, ele alegou estar economizando para passar férias lá, especificamente a área em que estávamos, em vez de um lugar como Tóquio, Okinawa ou outras grandes cidades turísticas. Foi estranho, com certeza, e Amber me disse que sabia que Tyler estava perseguindo meu Facebook sob um nome falso. Ele admitiu abertamente isso para ela, mas ele nunca lhe diria o nome que ele usava. Ela estava realmente preocupada com o comportamento dele e admitiu que só estava em contato com ele por causa disso. Na verdade, aparentemente ele se tornou infame em nosso círculo de amigos em comum por ser um perseguidor e assediar sexualmente várias mulheres. Eu me senti desconfortável com essa informação. Se a linha do tempo das coisas que ela falou fossem verdadeiras, ele estava acompanhando meus movimentos por quase 6 anos, mas o que eu poderia fazer? Nenhum de nós sabia que nome ele estava usando, e se tudo o que ele estava fazendo era seguir quando e para onde eu me mudei, eu não achava que havia qualquer perigo nisso além de apenas me assustar, já que era muito improvável que ele pudesse se dar ao luxo de viajar para onde quer que eu estivesse na época de qualquer maneira. Fui para casa e acabei esquecendo o que Amber tinha me dito, já que realmente não havia nada que eu pudesse fazer sobre. Eu não estava recebendo nenhum e-mail ou texto de assédio, então bola pra frente. Meses se passaram e eu fui trabalhar como de costume. Eu era uma anfitriã em um restaurante local de luxo. Uma noite uma colega de trabalho chamada Gina disse: "Ei, você teve um amigo parando aqui ontem." Amigo? Eu já havia me mudado para cá há quase 1 ano, mas os únicos amigos que eu tinha eram meus colegas de trabalho. Quando perguntei a ela quem, supondo que fosse apenas um regular com quem eu era amigável, senti meu coração parar quando ela respondeu: "Tyler." Perguntei se ela tinha certeza, e ela descreveu vagamente sua aparência, assegurando-me que ela havia dito a ele que eu estava de folga naquele dia e que ela não sabia quando eu trabalhava em seguida. Escondendo meu pânico, afirmei não conhecer ninguém chamado Tyler e que talvez ele estivesse procurando por um funcionário anterior. Meu primeiro nome é muito comum. Havia uma mensagem de Amber quando abri meu telefone. Ela chegou em casa do trabalho e viu um post no Facebook, o qual ela capturou a tela e enviou para mim, sobre um amigo dela e Tyler visitando a cidade ao lado de onde eu morava, que é uma enorme atração turística, e Tyler tinha ido com ele. O restaurante para o qual eu trabalhava atualmente tinha apenas 7 locais espalhados em várias áreas ao redor do centro turístico, cada um com o nome da empresa e um complemento, dependendo da localização específica da cidade para torná-los fáceis de encontrar. Os colegas de trabalho de quem eu era amigo me marcavam como check-in com eles no Facebook quando bebíamos juntos depois do trabalho, e parecia que Tyler os tinha usado para descobrir em qual deles eu trabalhava. Aterrorizada, falei com meu gerente e contei a ele tudo o que Amber havia me dito e que Tyler aparentemente havia aparecido me procurando, e abençoadamente ele me deixou ter o dia seguinte de folga. Eu ainda tinha que terminar meu turno, não tínhamos ninguém disponível que pudesse me cobrir para ir para casa, mas ele me deu tarefas que me mantiveram longe de trabalhar na porta da frente, e como era uma noite lenta, Gina me deixou ir para casa primeiro depois que eu a contei sobre a situação. Eu imediatamente liguei para o meu marido quando eu bati o ponto e ele me buscou em vez de me deixar andar para casa como eu normalmente fazia. Felizmente, meu marido havia decidido recentemente mudar de ramo militar e teria que ir para o treinamento por alguns meses, e decidimos que seria melhor para nós dois se eu me mudasse para sua cidade natal para estar perto de nossa família.
Eu dei ao meu trabalho meu aviso prévio de 2 semanas no dia seguinte, muito mais cedo do que o planejado, mas meu gerente já sabia que eu estaria me mudando de qualquer maneira e entendeu que eu provavelmente queria sair agora e não mais tarde. Já se passaram 7 meses desde então. Estou morando feliz perto da minha sogra, literalmente no lado oposto do país da minha cidade natal e da nossa última localização. E tenho um pequeno grupo de amigos em nosso complexo de apartamentos, mas fiz uma revisão completa das minhas configurações do Facebook. Ninguém pode me marcar em qualquer local ou imagem sem a minha aprovação manual e minha localização atual não está listada para qualquer pessoa que não esteja na minha lista de amigos. Amber ainda tem Tyler em seu Facebook, mas ela diz que eles raramente se falam mais depois que ele foi recentemente atendido com uma ordem de restrição por um amigo em comum deles. Parece que eu não era a única pessoa que ele estava perseguindo, e não estou surpresa, dadas as histórias dele que estavam flutuando em torno de nosso antigo círculo de amigos. Eu ainda fico um pouco ansiosa, especialmente quando me lembro de quão perto Tyler chegou de me encontrar, mas eu ainda não entendo por que ele me acompanhou por tanto tempo e eu acho que nunca quero saber.